Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então por que eu deveria ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, protegendo-me do perigo. Então por que eu deveria tremer? Quando os malfeitores vierem para me devorar, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército poderoso me cerque, meu coração não temerá. Mesmo que eu seja atacado, permanecerei confiante. Aleluia. Então, este é Davi falando, mas esta é a vontade de Deus para todos nós. Que sejamos confiantes nele, em quem somos em Cristo e no que ele está nos chamando para fazer. Nesta vida, temos um inimigo. Nesta vida, teremos guerra espiritual. Nós sabemos disso. Não há segredo nisso. E quanto mais servimos a Deus de todo o coração e estamos na sua vontade, sendo um com Ele, aceitando seu mover, seu avivamento, abraçando sua unção, seu poder, quanto mais fizermos isso, mais o inimigo fica aterrorizado conosco, mais o inimigo nos odeia, mais estamos destruindo o reino do diabo. Então, mais ele tentará nos atacar. 2 Timóteo 3, versículo 12. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Novo Testamento. Estamos na igreja do Novo Testamento, amém? Então, isso é a verdade para todos nós que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Todos. Não alguns, não metade, não 98%. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Isso é uma promessa. Este é apenas um versículo entre muitos que falam sobre isso. Há outras escrituras que dizem, não se surpreenda quando as pessoas odiarem você, pois eu fui odiado primeiro. Outras escrituras dizem, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E há mais. Não há segredo de que sofreremos perseguição. E eu vou trazer mais revelação sobre o que significa quando a palavra diz que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Agora, meus pais e eu vivíamos de forma piedosa enquanto eu crescia. E crescendo, sabe? Na igreja em que cresci, não conhecia o poder de Deus. Eu não pregava, eu não compartilhava com as pessoas na escola, meus amigos e minha família. Eu não compartilhava com eles o fato de que Deus se move com poder e que Ele pode curar e libertar e que há uma unção que destrói jugos. Eu não carregava a unção para destruir jugos pelo poder de Deus. Então, eu percebi algo. Minha vida e a vida dos meus pais era muito tranquila. Vivíamos uma vida muito tranquila. Eu não me lembro, e talvez eu esteja errada, meus pais podem me dizer depois, mas eu não me lembro de um tempo em que fomos perseguidos por causa da nossa fé. Novamente, talvez tenha havido um momento, mas pelo que eu me lembro, não fomos perseguidos. Quero dizer, eu fui zoada por alguns colegas de classe porque eu não falava palavrões. Mas eu não chamaria isso de perseguição e pessoas realmente me odiando por ser cristã. Entende? Mas uma vez que eu entrei no meu chamado, abraçando totalmente o poder de Deus, abraçando totalmente a libertação, a cura, os milagres, abraçando totalmente o ministério quintuplos, apóstolos e profetas, abraçando totalmente meu pai espiritual, que é um verdadeiro profeta de Deus, profeta Jordave, abraçando totalmente o avivamento e as palavras proféticas sobre minha vida, que eu sou chamada para ser apóstola, e a palavra de que o avivamento é agora. Uma vez que eu abracei tudo isso e comecei a andar em tudo isso, pregando essas coisas e demonstrando o poder de Deus, a perseguição veio quase instantaneamente e continuou, e continuou, e continua até hoje.
Então, estou trazendo mais revelação sobre essa palavra. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Então, alguns de vocês, aqueles que entraram no avivamento de Deus, no mover de Deus, abraçaram seu avivamento, abraçaram sua unção, podem ter notado uma diferença entre sua vida como cristão antes e depois. Eu ouço muito sim aqui. Sim, assim como eu. Sim. Isso é porque agora vocês estão vivendo de forma mais piedosa. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não estamos fazendo muito pelo reino. Não estamos fazendo muito para destruir o reino do diabo. E não somos uma grande ameaça sem a unção. E sem aceitar, abraçar e pregar as boas novas de todos os caminhos de Deus. Tipo, incluindo o ministério quíntuplo e o apóstolos e profetas e reconhecer seus verdadeiros servos de hoje. É uma coisa dizer, sim, eu acredito em apóstolos e profetas, mas é outra coisa testemunhar abertamente, este é um verdadeiro apóstolo, este é um verdadeiro profeta. Foi assim que Deus se moveu através deles para me tocar, isso é outra coisa. Então, inclui isso. Então, uma vez que você começa a viver dessa maneira, pregando as boas novas completa que Deus está chamando você para pregar e vivendo sua vida, sabe, orando por isso, expulsando demônios, servindo a unção, servindo o mover de Deus, é quando a perseguição virá e continuará a vir. Então, muitos de vocês, isso os abalou. Alguns de vocês, isso os abalou porque muitos de vocês foram cristãos por muito tempo. Então, uma vez que vocês entraram totalmente no avivamento e começaram a ser guerreiros no exército do avivamento de Deus, as coisas ficaram desconfortáveis pela primeira vez. As pessoas começaram a pensar mal de você pela primeira vez. Começaram a odiá-los pela primeira vez. As pessoas começaram a dizer coisas como vocês fazem parte de uma seita ou algo assim. Estão dizendo coisas loucas. Vocês nunca ouviram as pessoas dizerem essas coisas antes. Talvez as pessoas tenham começado a odiá-los apenas por compartilhar sua luz, compartilhar seu testemunho, compartilhar o que Deus fez em suas vidas. E elas os odeiam por isso. Isso nem faz sentido. Alguém aqui experimentou isso? Sim. Então, o que Deus quer fazer hoje é encorajá-los e instilar confiança em vocês. Porque alguns de vocês, isso os abalou. Isso os tornou inseguros. Isso os tornou incertos. E isso é um problema. Precisamos ser filhos e filhas confiantes para realmente brilhar. Brilhar com todo o brilho que devemos ter para Jesus. Precisamos estar confiantes em nosso Deus e em quem somos em Cristo e no que estamos fazendo, no que Deus nos chamou para fazer. Amém? Primeiro Reis 19, versículo 9. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. Este é Elias. E o contexto dessa escritura é que Elias estava enfrentando tanta perseguição, tanto ódio, muitas pessoas queriam matá-lo. E ele se sentia muito sozinho. Ele se sentia extremamente sozinho, como se fosse o único crente, o único verdadeiro crente. E Deus o havia chamado para ser um servo, não apenas um crente, mas um profeta, um líder. Mas ele estava se sentindo fraco, ele estava se sentindo sozinho. Como se fosse o único crente, não apenas o único servo de Deus, ou o único profeta, mas o único crente. E esse sentimento de insegurança, essa fraqueza, o fez querer desistir. O contexto dessa escritura que estamos prestes a ler é que ele realmente disse ao Senhor que talvez fosse melhor se ele morresse. Isto é o quão inseguro, com medo e fraco ele estava se sentindo. Diz aqui no versículo 9, lá ele entrou numa caverna e passou a noite, mas o Senhor disse a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu, tenho servido ao Senhor Deus Todo-Poderoso com zelo, mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo. Derrubou teus altares e matou todos os teus profetas, exceto eu.
Sou o único que restou e agora estão tentando me matar também. Vamos pular para o versículo 18. Deus diz: Mas preservarei 7.000 outros em Israel que nunca se ajoelharam diante de Baal, nem o beijaram. Em outras palavras, Deus está dizendo: preservarei 7.000 outros que são fiéis a mim, que são filhos de Deus, que são crentes. Então, Elias estava realmente errado. Ele estava muito longe da verdade. Ele não disse, só resta algumas pessoas. Ele disse, eu sou o único que sobrou. Mas Deus diz, na verdade, há 7.000 outros. Sim. Então, você pode ver o inimigo tentando instilar tanta insegurança, medo e solidão em Elias. Mas tudo isso era mentira. Elias estava acreditando em uma mentira. Completamente uma mentira. Não há como ele conhecer milhares de pessoas, especialmente porque ele não tinha redes sociais, certo? Mas só porque ele não estava ouvindo e encontrando fisicamente essas pessoas, ele chegou à conclusão e acreditou na mentira do diabo de que ele era o único. Então, se Elias, que era esse incrível servo de Deus, profeta de Deus, acreditou nas mentiras do inimigo e ficou inseguro acreditando no errado, equivocadamente inseguro, solitário e equivocadamente amedrontado. O que quer dizer de mim e de você? Não somos também suscetíveis a essas mesmas mentiras do inimigo? Da mesma forma? E a maneira como isso acontece tanto hoje é através das redes sociais. Desde que meu ministério, a Igreja 5F, se tornou público e começou a ganhar muitos seguidores online e os vídeos começaram a viralizar em 2021, logo depois, em poucos meses que tudo viralizou, começaram a surgir vídeos falando coisas negativas sobre mim, falando mentiras, falsas acusações, distorcendo coisas fora de contexto, tentando trazer à tona meu passado, quem eu nem sou mais, e todas essas coisas. Havia vídeos que foram postados e vistos por milhares e milhares e milhares. E não foi apenas um, não foram apenas dois, mas eu diria que por pelo menos alguns anos, eu realmente não acompanho, não procuro por isso, mas eu diria que na maior parte desse tempo, nesses anos desde 2021, provavelmente, na maioria das semanas, pelo menos um vídeo negativo, onde as pessoas falam negativamente sobre mim. Provavelmente um por semana, no mínimo. Às vezes eram vários por semana. E todos os dias há comentários negativos. Todos os dias, sem faltar um, há pessoas escrevendo comentários negativos nas minhas postagens. E esses vídeos que estão sendo divulgados, que são negativos, você vê todos esses e não há vídeos bons sendo postados, exceto os que nós postamos, é claro. Ou há pessoas compartilhando testemunhos em suas próprias plataformas, mas elas não alcançam a quantidade de pessoas que os negativos alcançam. Ou eu não estou vendo. Então, foi uma tentação para mim pensar que há mais contra mim do que a favor de mim. Semelhante a Elias. Por causa da quantidade de vídeos e de quantas visualizações os vídeos tinham, e também pelos comentários negativos e passionais dos vídeos, certo? Houve essa tentação. Mas o Senhor me lembrava: há mais ao seu favor do que contra você. E é por isso que ainda estou aqui hoje, porque escolhi acreditar na palavra de Deus em vez da mentira do diabo que tentou me fazer desistir.
Segundo Reis 6, versículo 15. Quando o servo do homem de Deus levantou cedo na manhã seguinte e saiu, viu um exército com cavalos e carros de guerra ao redor da cidade. Ah, meu senhor, o que faremos agora? Então, o contexto disso é que agora temos o filho espiritual de Elias, a quem ele foi diretamente instruído por Deus a ungir logo após a mensagem anterior. Esse filho espiritual de Elias era Eliseu, e ele recebeu o manto de Elias em porção dobrada, realizando os mesmos milagres que Elias fez e ainda maiores. Agora, Eliseu tem um servo, alguém que está servindo a obra de Deus. Esse é o significado de servo. Quando o servo do homem de Deus se levantou cedo na manhã seguinte e saiu, havia tropas, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ah, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o jovem para Eliseu. Ele estava apavorado. Por isso eu li dessa forma, para que você entenda que ele estava aterrorizado ao ver o exército físico que vinha contra eles. Era um exército maior do que o deles, o físico. Então, parecia que com certeza estavam condenados. Por isso ele ficou tão assustado. Não tenha medo, respondeu Eliseu. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem. E quando ele olhou ao redor, viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carros de fogo. Aleluia! Esse era o exército de Deus. Uh! Então, no reino espiritual, havia um exército de anjos ao lado de Eliseu. Um exército com poderes sobrenaturais, muito superiores ao exército físico que estava ali para atacá-los. Mesmo que o exército físico tivesse forças demoníacas tentando lutar, adivinha de quem é o poder maior? A de Deus. O exército de anjos. Então, no físico, parecia que estavam derrotados, mas no espiritual, podiam descansar e ter confiança, sabendo esse exército, nosso exército, é muito maior. Estamos no time vencedor, há mais ao nosso favor do que contra nós. Aleluia. Aleluia. E essa verdade continua para nós hoje. Se você é um filho de Deus e verdadeiramente aceita Jesus em todas as formas dele, seu mover, seus servos, ministério quíntuplo, a unção, libertação, cura, milagres. Se você aceita tudo isso, você é uma pessoa piedosa, você é um verdadeiro filho de Deus. E sempre haverá mais a seu favor do que contra você. Sempre. Isso é um princípio. Isso é uma lei espiritual. Isso é uma promessa. Você pode ter certeza disso. Esse exército de Deus que estou falando tem duas partes. A obra de Deus acontece de duas formas. A primeira, através de nós, seres humanos, sendo vasos de Deus. Esse é o primeiro meio pelo qual a obra de Deus é realizada e o reino do diabo é destruído. A segunda, através do exército de anjos de Deus. No reino invisível. E um certo dia, o meu pai espiritual me contou algo. Ele disse: os anjos estão trabalhando por nós. Enquanto o diabo fala palavras negativas contra Jesus, contra seu poder, contra seu mover, contra seus servos, você sabe o que os anjos estão fazendo? Eles estão arrancando essas palavras negativas das mentes das pessoas. Aleluia! Todos nós temos livre-arbítrio.
Então, há aqueles que escolhem endurecer seus corações, há aqueles que escolhem não se render a Deus. E esses são os que permanecem cegos, porque escolheram isso. Talvez escolheram a inveja, talvez escolheram o ódio, talvez escolheram a ambição egoísta. E por isso permanecem cegos. E é por isso que sempre haverá perseguição, que sempre teremos perseguição. Não é como se chegássemos a um ponto em que não há mais perseguição, porque todos têm livre-arbítrio. Mas a maioria das pessoas que se chamam de crentes não querem ser más. Elas não querem continuar com inveja, se estão com inveja. Não querem falar contra Deus e se opor a Ele. Elas querem ser puras. E aqueles que são puros de coração, na maior parte, verão a Deus. A Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus. Eu não sabia muito sobre profetas, apóstolos. Eu era tão nova no poder de Deus, na unção, mas quando meu pai espiritual ministrou e eu ouvi ministrar pela primeira vez, o profeta Jordave, eu soube que era Jesus. Mas porque, pela graça de Deus, eu tinha um coração puro. E muito disso graças aos meus pais. A forma como me criaram, ao exemplo deles. Não havia ceticismo. Não havia aquele pensamento tipo, isso é real? E quando ele profetizou para mim, você é chamada para ser apóstola. Isso não fez sentido para mim. Falar em público era meu maior medo e fraqueza. Meu grande sonho era ser cantora e eu realmente achava que tinha ouvido isso de Deus, mas os puros de coração verão a Deus. Eu tive esse encontro como Moisés teve com a sarça ardente, então eu sabia que era Deus falando. Por isso digo que os puros de coração verão a Deus. A razão pela qual eu digo a maioria é porque talvez existam alguns que são puros de coração, mas estão cercados por muitos impuros. E assim acabam ficando confusos. Talvez vejam que isso é Deus, mas então são inundados com mentiras. São inundados com mentiras dos fariseus, com pessoas dizendo: isso não é realmente Deus. Isso, na verdade, são poderes demoníacos expulsando demônios, assim como acusaram a Jesus. Então são bombardeados com isso e talvez fiquem confusos. E é aí que os anjos entram. Aleluia. É aí que os anjos entram e arrancam essas palavras negativas e ajudam a dissipar a confusão. Amém? O Senhor realmente tem me encorajado nisso, porque tenho visto tantos ataques, tantos que encontro pessoas que vêm até mim e dizem: como você lida com as críticas? Elas estão tão curiosas, eu percebo que, tipo, elas já viram muita coisa. Já viram muito desses vídeos absurdos e tudo mais. Mas elas perguntam com um bom coração. Tipo, eu sei que enxergam a verdade, mas ficam se perguntando: como você lida com isso? Mas o Senhor realmente me encorajou. E a forma como tenho conseguido ser forte é enxergando espiritualmente. Agradeço a Deus pelo meu pai espiritual que tem me encorajado em todo o caminho, dizendo: cada palavra que Deus prometeu não falhará. Cada uma se cumprirá. Todas. Já enfrentei tantas situações em que parecia impossível. Tipo, como isso poderia se cumprir? Parecia que tantas pessoas não acreditavam que Deus estava comigo. Como essas promessas sobre esse mover de Deus, sobre esse avivamento poderiam acontecer? Como? Mas eu escolhi acreditar além do meu entendimento. Confie no Senhor e não se apoie em seu próprio entendimento. Eu escolhi apenas renovar minha mente e enxergar no reino espiritual. Há mais a meu favor do que contra mim. As pessoas verão a verdade. Aqueles que quiserem ver a verdade, aqueles que têm corações puros, verão a verdade. E talvez a maioria não veja tão imediatamente quanto gostaríamos, mas eles verão a verdade. Os anjos estão trabalhando. Deus tem provado a si mesmo. Os frutos estão sendo gerados. Eles estão sendo vistos. Estamos dando frutos. Aleluia.
E Deus é tão bom em me lembrar disso, mesmo em Los Angeles. Tipo, isso aconteceu só nos últimos, tipo, menos de 2 meses. Fiquei tão surpresa. Uma vez eu estava indo fazer uma trilha e alguém me parou e disse: Ah, eu te conheço. Eu assisto seus vídeos. E essa pessoa não vem à igreja há anos, mas ainda faz parte desse exército, sabe? Ainda apoia no reino espiritual. Eu estava na loja da Apple recentemente e alguém me parou e disse: Minha irmã vai à sua igreja e eu não posso porque eu trabalho aos domingos, mas somos tão abençoados pelo seu ministério. E eu pensei: Uau, esse exército é maior do que eu imaginava. Há mais a meu favor, a nosso favor, do que eu sei. Aleluia. E há poucos dias eu estava indo para Dallas e passei pela segurança do aeroporto. Você sabe como tem aquelas duas pessoas depois que você passa pelo detector de metais? Tem tipo duas seguranças. Uma das seguranças, talvez ela esteja aqui hoje, ela disse que ia vir. Não sei, espero que sim, se não que venha na próxima semana. Ela disse que sai às 12h30, então consegue chegar ao culto das 14 horas. Mas essa mulher começou a se emocionar assim que me viu, porque tem sido tão abençoada pelos vídeos, Deus tem tocado nela através dos vídeos. Glória a Deus. Aleluia. E eu pude orar por ela, por um problema na vida dela. E isso tudo aconteceu em Los Angeles. Só nesses 2 meses. E as pessoas talvez não estejam vindo regularmente, mas fazem parte do exército de Deus, por qualquer razão que seja, mas fazem parte. Entendem? Então, eu compartilho esse testemunho não só para mim, mas para que você saiba como isso acontece na sua vida também. E para todos nós que estamos juntos nesse exército. Esse exército é muito maior do que imaginamos. Nunca saberemos a extensão de quão grande esse exército é. Mas há um exército nos encorajando. E por nós, eu quero dizer, todos vocês que estão aqui, todos que estão assistindo, eu considero vocês líderes no exército do avivamento de Deus. Aleluia? Porque não temos visto a manifestação de Jesus em grande escala no corpo de Cristo desde a igreja de Atos, certo? Até agora, porque o avivamento chegou. Aleluia. Então, estamos vendo os enfermos serem curados, os demônios serem expulsos, a unção de ser derramada sobre as pessoas, os crentes andando no poder de Deus, o ministério quíntuplo operando para equipar o corpo, pessoas sendo salvas, verdadeiramente salvas, se rendendo a Jesus, não sendo mornas. Aleluia! Então eu vejo vocês como os primeiros discípulos que seguiram Jesus. Só de fazer a sua parte para servir a Deus. Para alguns de vocês é apenas compartilhar online, mas isso é algo enorme. É enorme. É como a mulher samaritana no poço que contou para todos que conhecia e muitos vieram para Jesus por causa do testemunho dela. Então, mesmo que a única coisa que você faça para servir nessa obra de Deus seja compartilhar online, isso é algo gigantesco. E eu acredito que você nunca saberá o fruto que está vindo disso. Você nunca saberá quantos foram salvos, libertos e curados por causa do que você fez, servindo de uma forma que talvez você ache pequena. Aleluia? Aleluia. Então eu compartilho isso porque o que Deus quer fazer hoje é instilar confiança em vocês como líderes desse avivamento global. Para que vocês saibam que há muitos mais a nosso favor do que contra nós. Parece que as vozes contrárias são mais altas, assim como no tempo de Elias, assim como no tempo de Eliseu. As vozes contra parecem mais altas às vezes, certo? Mas não são. Isso não é a verdade, certo? Temos que entrar no reino invisível e lembrar dos anjos. E também precisamos nos lembrar do que Deus disse a Elias. Há 7.000, você acha que é o único? Há 7.000.
Para mim, Deus estava falando isso ao meu coração quando vi a segurança do aeroporto, o homem na trilha e o homem também na loja da Apple. Não são apenas as pessoas que vêm fisicamente para a igreja em Los Angeles, na igreja 5F, que fazem parte desse exército. Na verdade, há muito mais. Uh! E eu nem saio muito. Eu realmente não saio muito. Todos esses 3 encontros em Los Angeles aconteceram só porque estive fora algumas vezes nesses 2 meses. E se eu saísse mais? Tenho certeza de que ouviríamos muito mais testemunhos, certo? Encontraríamos muito mais membros desse exército. Aleluia. Glória a Deus. E a razão pela qual Deus tem essa palavra para você hoje é porque esses últimos anos têm sido o começo desse avivamento global. Este é o ano de aceitação, onde muitas pessoas entrarão nesse avivamento como nunca antes. É como se estivéssemos passando pelo início e indo para o próximo nível, ultrapassando a fase de fundação e avançando para a próxima etapa. Então, o que você tem experimentado até agora pode parecer algo diário, semanal ou anual. Alguns de vocês estão experimentando os sentimentos de Elias e do servo de Eliseu. Porque, como ainda estamos no início, parece ser uma minoria, não é a maioria do corpo de Cristo que aceita o mover de Deus. Sua unção, libertação, o ministério quíntuplo, apóstolos e profetas, não é a maioria, certo? Pelo menos não que estejamos vendo. Sabemos que é muito mais do que conseguimos enxergar. Mas em termos de mídia e outras coisas, pode parecer que não há muitos conosco. Pode ser fácil se sentir inseguro. Pode ser fácil questionar a si mesmo. Pode ser fácil ceder ao medo do homem. Se preocupar com o que as pessoas pensam e não brilhar tão intensamente quanto Deus está te chamando para brilhar. Não ser tão ousado e firme sobre Jesus como Ele te chamou para ser. Isso pode ser uma tentação, mas este é o tempo de se levantar e brilhar. Deus está movendo esse avivamento em velocidade supersônica agora. Por isso essa palavra está sendo liberada agora, porque Deus precisa que você se posicione com mais firmeza. Ele precisa que você seja mais confiante, mais apaixonado, mais seguro em si mesmo, em quem você é em Cristo, em Deus e no que Ele está te chamando para fazer. Amém? Ter confiança em si mesmo é tão importante. Ter segurança em quem você é. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz: Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Deus está dizendo: lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Então Deus também está ordenando isso a você. Seja determinado. Seja determinado a fazer o que Deus te chamou para fazer, a espalhar as boas novas, a brilhar a luz de Cristo, a levar essa mensagem ao máximo de pessoas que puder. Seja determinado, isso é um mandamento de Deus. Seja confiante. Ser confiante é um mandamento de Deus. Não é uma escolha, é uma ordem. Não tenha medo. Então, isso é uma escolha. Isso significa que ser confiante está em suas mãos. Deus não diz, ore para que eu lhe dê confiança. Ele diz, eu te ordenei a ser confiante. Ou seja, ser confiante depende de nós, porque é uma questão de rejeitar as mentiras do diabo, escolher reconhecer as mentiras do diabo, não ceder a elas, rejeitá-las e decidir fazer o que Deus te chamou para fazer, escolher crer no que Ele falou sobre sua vida, sobre quem Ele é e sobre o que Ele te chamou para fazer. Por isso está em suas mãos. Não tenha medo, nem desanime. Então, isso significa que também é a sua escolha. É uma decisão ter medo ou não ter medo. Se você tem um espírito de ansiedade, isso significa que há um demônio controlando essa área da sua vida. E você precisa de libertação. Mas uma vez que a unção destrói o jugo, você será livre para escolher ser confiante e não ter medo.
Você será capaz de rejeitar as mentiras do diabo que dizem para você ter medo e poderá escolher a confiança, ser corajoso. Aleluia. Porque você tem o Espírito Santo em você para te ajudar a fazer qualquer coisa. Não tenha medo nem desanime, pois eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você onde quer que vá. Por que ter medo ou desanimar? Não tenha, porque eu estou com você. O Espírito Santo está com você. Eu estou com você vivendo dentro de você. Eu estou com você em todos os lugares onde você for. O Deus do universo está dentro de você agora. Diga, Deus está em mim agora. O Deus que criou todo o universo vive em mim agora. Por que eu teria medo? Eu não temerei, porque Deus está comigo. Aleluia! Sim! Obrigada, Jesus, pela sua palavra. Provérbios 23, versículo 7. Porque assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. É por isso que é tão importante que você tenha confiança em quem você é em Cristo e no que Deus te chamou para fazer e em quem Deus é, o quão poderoso Ele é, que Ele está do seu lado, que há um exército de anjos te protegendo, que Ele sempre te defenderá, que Ele lutará cada batalha por você. É por isso que é vital que você tenha confiança nisso, em tudo isso. Porque assim como alguém pensa, assim ele ou ela é. Isso é uma lei espiritual, um princípio espiritual. Então, se você pensa, Deus vive em mim, eu posso fazer qualquer coisa. Então você pode fazer qualquer coisa. Quando você pensa, Deus está comigo, eu posso fazer qualquer coisa. Então, uma mentira do diabo vem, mas você reconhece, isso é uma mentira. A verdade é que Deus vive em mim, eu posso fazer qualquer coisa. Eu rejeito essa mentira, vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Simples, fácil. Mas se você acredita nas mentiras do inimigo e pensa, eu não posso fazer isso, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho o que é necessário, eu estarei sozinho, as pessoas não vão me apoiar, isso tem muitos riscos, eu posso falhar. Se eu fizer isso, algo ruim pode acontecer. Se você acredita nas mentiras do diabo e fica pensando nessas coisas, então assim como você pensa, assim você será. Então, o que acontece é que você vai viver isso. Você não vai conseguir fazer o que Deus está te chamando para fazer. O oposto acontecerá. O que acontece é que você simplesmente não vai se levantar e fazer o que Deus te chamou para fazer. Você está acreditando nas mentiras. Se você fizer isso, algo ruim vai acontecer. Você não tem o que é o necessário. Blá, 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 blá. Você está acreditando nisso e por isso não faz o que Deus te chamou para fazer. Esse é o significado de assim como ele ou ela pensa, assim ele ou ela é. Se você não acredita em algo, você não pode fazer esse algo. Se você acredita em algo, você pode fazer esse algo. Aleluia. Então, eu tive que acreditar, quando o primeiro demônio se manifestou diante de mim pela primeira vez em 2021, que havia unção dentro de mim. Eu tive que acreditar nisso. Então, quando ordenei aquele demônio a sair pela primeira vez, eu nunca tinha feito isso antes, mas eu sabia, Jesus faria aquele demônio sair. E essa fé me permitiu caminhar em autoridade e não recuar. E então o demônio saiu. Aleluia. Eu tive que acreditar com todo o meu coração. A coisa da qual sou mais confiante é que Jesus é nosso Senhor e Salvador. E seu amor é tão imenso, incomparável a qualquer outro amor ou força neste mundo. Tenho total confiança nisso e também nas profecias, nas palavras que foram profetizadas sobre minha vida e sobre o corpo de Cristo, que o avivamento é agora. Eu tenho tanta confiança em
quem sou em Cristo, glória a Deus. Que estou na sua vontade, tenho plena certeza disso. Tenho total confiança em quem é meu pai espiritual, tenho certeza absoluta de que ele é um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro profeta de Deus. Sou muito confiante nisso. Ninguém pode me convencer do contrário sobre essas coisas. Eu tenho essa confiança. E esse é um dos segredos de como sou capaz de ser usada por Deus. Glória a Deus. E caminhar no meu chamado. Todos vocês têm chamados poderosos, cada um de vocês. Deus tem planos para usá-los poderosamente, para trazer muitas pessoas para o reino e para que experimentem a plenitude da herança que vem com ser filho de Deus. Esse é o desejo de Deus para cada um de vocês. Mas você precisa ter essa confiança em Cristo para cumprir esse chamado, ou isso não acontecerá. Então, o que eu experimentei, as profecias sobre minha vida, o poder de Deus através do meu pai espiritual, o preparo e o molde que Deus fez através do meu pai espiritual, a unção que recebi do meu pai espiritual. Eu tenho total certeza de que isso é Deus. Tenho certeza absoluta de que isso é puramente Jesus. É a coisa da qual sou mais confiante no mundo. Então, tendo essa confiança, é uma das chaves que me permitiu perseverar diante de tantas críticas e perseguições. É porque eu não deixo isso entrar na minha mente. Não deixo que me façam questionar as coisas. Questionar quem eu sou, questionar meu pai espiritual, questionar essa preciosa unção, questionar os incontáveis milagres e testemunhos que testemunhei e ouvi. Eu não permito que isso me afete. Eu escolho essa confiança. Eu escolho valorizar o que Deus me revelou e o que experimentei. Eu escolho segurar isso com firmeza e manter meu foco em Jesus e no que Ele me chamou para fazer. Eu escolhi guardar meu coração. Meu coração está cheio da bondade de Deus. Cheio do amor e do poder de Deus que experimentei. Cheio do amor e do poder que experimentei através do meu pai espiritual ao longo de quase 9 anos. Cheio da transformação que vivi, da unção que recebi e das coisas extraordinárias que, pela graça de Deus, fui capacitada a fazer, coisas que eu nunca imaginei ser capaz de fazer, como amar meus inimigos, mesmo aqueles que fizeram coisas realmente más contra mim. Ver que eu sou capaz de fazer isso pela graça de Deus. Ver como fui transformada, falar em público era o maior medo e minha maior fraqueza. Isso por si só já é um milagre. E eu vejo isso como algo precioso que Deus fez. Eu valorizo isso. Isso está no meu coração. Todas essas coisas preciosas que Deus fez por mim e pelos outros. Esse é o meu coração. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, o seu coração carrega essas experiências com Deus. Deus construiu algo em você. Ele construiu uma história com você. Você tem uma história com Deus guardada no seu coração. Ele construiu esse testemunho da sua fidelidade, de como ele sempre proveu, de como ele sempre cumpriu suas promessas, os milagres que ele fez na sua vida. Tudo isso está no seu coração. As novas revelações que ele te deu, do vinho novo, ele te ensinou onde você estava errado no passado. Tudo isso está no seu coração. As formas como ele te corrigiu, como ele te trouxe de volta para a sua vontade, como ele te ajudou a se arrepender, como ele abriu seus olhos para que você pudesse se arrepender. Tudo isso está no seu coração. E você tem essa obra maravilhosa que Deus fez no seu coração. Ao longo de anos, ele fez isso. Sua bondade, seu amor, sua fidelidade, seu poder milagroso, seu vinho novo. E o que ele te chamou para fazer nesta terra é liberar para os outros o que ele colocou dentro de você. O que ele colocou dentro do seu coração.
liberar o amor dele para os outros, liberar a fidelidade e a bondade dele, que ele mostrou a você, compartilhar os testemunhos, os milagres que ele fez na sua vida e que você testemunhou, liberar isso para os outros. Por isso é tão importante que você proteja isso. Se você não está guardando, está permitindo que o inimigo contamine. Seu coração é esse pacote puro do céu, contendo o que Deus fez e revelou a você. É céu puro dentro do seu coração. Então, quando você fala com alguém, quando você testemunha para alguém, quando você ora por alguém, o céu está saindo de dentro de você. Sai do seu coração pela sua boca. Sai do seu coração pelas suas mãos, às vezes. Você impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O céu puro está no seu coração. Mas o diabo quer infiltrar o inferno nele, com as mentiras do inferno. E é isso que traz confusão, insegurança, medo do homem. E agora você não tem o céu ou muito do céu no seu coração para dar aos outros. Guarde o seu coração acima de tudo, pois dele depende toda a sua vida. Então é muito importante que você leve isso a sério e carregue convicção em seu coração. Sempre que uma mentira do diabo aparecer, por vídeos, por familiares e amigos que falam palavras negativas, seja qual for, é muito importante que você leve isso muito a sério. Inferno não vai entrar no meu coração. Esse céu puro que Deus colocou no meu coração, que é para o mundo, para experimentar Jesus, nada pode tocar isso, nada pode manchar isso. Eu sei o que eu provei, eu sei o que eu já vi, eu sei o que eu experimentei. E eu sei o que eu sou chamado para fazer. Eu sou chamado para fazer grandes coisas. Nos tempos em que a perseguição foi mais intensa na minha vida, com mentiras circulando publicamente, às vezes parecia que todo o corpo de Cristo estava focado em mim de uma maneira negativa. Pelo menos era assim que parecia nas redes sociais. E Deus estava me chamando para ministrar naquele mesmo dia em que tudo isso estava acontecendo. E eu nunca tinha me sentido tão ferida na minha vida, literalmente, multiplicado por 1 milhão. Eu chorava, chorava, mas eu sabia que não podia cancelar. Eu sabia que Deus estava me chamando para continuar fazendo a obra dele. Porque o diabo é um mentiroso e nada pode parar a obra de Deus. E havia centenas, era em Kentucky, eram centenas, acho que era um evento de 3 dias. Era 3 dias? Eu acho que era 3 dias. Um evento de 3 dias que eu estava ministrando. E eram centenas de pessoas de coração puro que faziam parte do exército de Deus, que precisavam de libertação, cura e salvação. E Deus os direcionou para receber de mim, através do meu ministério. E isso é muito mais importante do que perder tempo com o inimigo. E pela graça de Deus, Ele me deu força para não chorar enquanto eu estava ali. Para continuar fazendo o que Ele me chamou para fazer, para pregar as boas novas, para orar pelos enfermos e pelos oprimidos, e os oprimidos foram libertados e os enfermos foram curados naquele dia. Aleluia! Mas isso é tão importante. Há tantas pessoas por aí com corações prontos para receber de Deus. E Deus está chamando todos nós neste exército para liberar isso sobre eles, espalhar essa boa notícia, curar os enfermos, expulsar os demônios. O diabo quer te distrair disso. Você não entende isso? Acorda! Se você pudesse se colocar no lugar do diabo, qual seria a sua estratégia para impedir que as pessoas fizessem a obra de Deus? Distraí-las com mentiras. Certo? Fazer com que elas fiquem pensando, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Ele sabe o quanto o ego importa para o ser humano. Por isso, precisamos levar a sério o chamado de tomar a nossa cruz
e morrer completamente para nós mesmos. Por isso amamos o fogo refinador, porque é nesse lugar que isso acontece. Abraçamos o fogo refinador porque quando chegar a hora e o diabo tentar nos fazer nos importar com o que as outras pessoas pensam e parar de fazer a obra de Deus por causa disso, precisamos ser fortes, precisamos ser confiantes e rejeitar as mentiras do diabo e continuar fazendo a obra de Deus e manter nossos olhos fixos em Jesus. Aleluia. Aleluia. Então agora Deus está abrindo seus olhos para enxergar essa distração. Não deixe o diabo te distrair com mentiras. Com mentiras das pessoas falando contra você, falando contra quem você é em Cristo, falando contra este mover de Deus, falando contra seu líder espiritual, falando contra a igreja onde você está plantado, falando contra a unção, contra a libertação. Não deixe o diabo te distrair. Ele está tentando te distrair. Nunca permita isso. Os vasos mais poderosos de Deus são aqueles que guardam seus corações com mais zelo, porque são os que mais têm para dar. Eles não permitiram que nada contaminasse o que Deus colocou dentro deles. Eles protegeram o céu que Deus depositou em seus corações. E assim eles estão transbordando. Você olha para eles e vê o céu. Você vê a alegria do Senhor. Você vê a paz que excede todo entendimento. Você vê vida abundante, você vê isso neles, você ouve isso na voz deles quando falam com você, quando pregam as boas novas. Aleluia. Por isso é tão importante, isso é tão crucial que protejamos nossos corações, que protejamos essa confiança que Deus nos deu. Tem alguém aqui confiante no Senhor? Tem alguém aqui confiante no chamado que Ele te deu? Tem alguém aqui confiante no mover de Deus, no avivamento? Na unção dele, nas obras deles, na libertação dele. Aleluia! Você precisa guardar isso. É assim que você se torna um grande líder. É assim que você se torna imparável. É assim que Deus vê que pode derramar mais unção sobre você. Porque Ele vê que você está protegendo e administrando bem o que Ele colocou no seu coração. Amém? Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Nunca mais tema o diabo. Seja confiante no poder de Deus, seja confiante nos princípios de Deus. Saiba que, ao estar plantado onde o poder de Deus está, você está coberto. Você tem um exército de anjos ao seu lado. Seja confiante. Seja confiante de que o diabo está debaixo dos seus pés. Seja confiante de que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Seja confiante nisso, filhos de Deus. Amém? Aleluia. Eu estou dizendo, é hora de nunca mais temer o diabo. Nunca mais. Se o inimigo... Se você alguma vez ver algo acontecendo na sua vida como um ataque, quando você está rendido a Deus, se você ver algum ataque acontecendo, você precisa saber que Deus está permitindo isso. Assim como Ele permitiu com Jó, assim como Ele permitiu com José. José disse, vocês, meus inimigos, o diabo e aqueles que foram usados pelo diabo, planejaram isso para o meu mal. Tentaram me matar, me jogaram em um poço para morrer. Me venderam como escravo. Mas Deus transformou isso em bem. Isso significa que Deus não estava ausente. Deus permitiu isso ser um fogo refinador para transformar José e torná-lo mais parecido com Deus, para que ele estivesse preparado e pronto para caminhar em seu chamado. Então, se você experimentar algo assim na sua vida, tipo um ataque, qualquer coisa que traga uma tentação ao medo. Você precisa lembrar que se você está rendido a Deus, Deus está permitindo isso para o seu bem e com um propósito. Portanto, nós temos algo a temer novamente? Nunca! É por isso que Jesus literalmente diz,
Não há nada a temer. Nunca se preocupe. Porque essa é a realidade. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Temos um exército de anjos ao nosso lado, a mais a nosso favor do que contra nós. Sempre. Aleluia. Aleluia. Agora é hora de sermos mais confiantes do que nunca pelo resto da nossa vida. Vocês estão prontos? Aleluia! Aleluia! Fiquem de pé agora. Sacudam toda a insegurança agora. Sacudam todo o medo do homem agora. Sacudam todo o medo. Sacudam todo desânimo. Tirem isso de vocês. Renunciem isso. Rejeitem isso. Vocês percebem como isso agora depende de vocês? É sua escolha. É sua escolha ser confiante. Diga para Deus agora: eu escolho ser confiante. Eu escolho ser confiante. Eu escolho estar seguro em Ti. Eu escolho ser corajoso, apaixonado, zeloso por Ti, por Jesus, o Libertador, pela Sua unção, pelo Seu avivamento. Eu serei alto e firme. Eu não me envergonho do meu Jesus, do seu poder. Eu rugirei, e rugirei, e rugirei todos os dias da minha vida por Jesus, pelas boas novas dele. Aleluia! 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 Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus.